debate, denúncia, entrevistas, informação em tempo real. Redação 96. Jornalismo com ética e responsabilidade. 11h35, nosso WhatsApp é o do 28999880963 para você participar. Nas redes sociais da Rádio Cachoeiro, Instagram e Facebook, @Rádio Cachoeiro FM. Você pode assistir a Redação 96 em vídeo através da live no Facebook, @Rádio Cachoeiro FM. E o impostômetro vai trazer agora os números de quantos dias ou quantas horas ou quanto a gente já pagou de impostos nesse simpático ano de 2020. Raul, o ano nem começou com aquele janeiro cumprido. 48 dias em janeiro, não acabava de jeito nenhum. Mas vamos lá, o impostômetro em apenas um mês de arrecadação em 2020 já levou para os cofres do governo 292 bilhões. Vou repetir, 292 bilhões pago em imposto. É ou não é necessária uma reforma tributária? Que, no meu ponto de vista, devia viver junto com a reforma administrativa. Não sei por que separaram. 292 bilhões de reais, você, todos nós, já pagamos apenas neste primeiro mês do ano de 2021, recebendo em troca serviços públicos de excelente qualidade, como é de praxe no Brasil. São 11h35. Está aqui nos estúdios da Rádio Cachoeiro a médica oncologista, a doutora Sabrina Aleixo. Ela foi convidada a participar do nosso programa. Nós agradecemos a gentileza de sua presença, doutora, porque hoje é Dia Mundial de Combate ao Câncer e é aquele tema que sempre merece ser tratado, sempre merece ser discutido, principalmente para que as pessoas sejam alertadas quanto à parte preventiva, né? Tomar cuidado com a doença ao invés de tratá-la. Bom dia, doutora. Bom dia, agradeço. O convite está aqui com vocês e eu acho sempre importante, esse mês não é dedicado a um tipo específico de câncer, mas a todos os tipos. E a gente tem visto um aumento muito importante do câncer e, infelizmente, o aumento da mortalidade pelo câncer nos países pobres em desenvolvimento que nem o Brasil. Então, a União Internacional do Câncer comemora essa data para incentivar toda a população internacional, né, a abrir os olhos, porque muitas pessoas ainda estão morrendo, principalmente nos países pobres, que tratamentos e diagnósticos existem, mas a gente tem dificuldade de acesso. Doutora Sabrina, as pessoas estão se cuidando mais, estão sendo mais cuidadosas com seus próprios corpos em relação a exames preventivos, que a gente sabe que essa coisa é fundamental, né? Com certeza. A campanha desse ano a gente tem focado que, além dos exames, a gente também tem que tomar atitudes em relação a nós mesmos, né? Às vezes as pessoas focam só em exames e esquecem que tem coisas do estilo de vida da gente que favorece o aparecimento do câncer. Então, o que a gente tem falado muito esse ano é atividade física, alimentação saudável, não fumar, beber com moderação. Fazendo essas 4 coisas, a gente vai diminuir muito já a incidência de câncer. E os exames preventivos que existem, a gente precisa que as pessoas tenham acesso. Hoje em dia a gente tem uma dificuldade das pessoas, às vezes, fazerem um exame. Por exemplo, uma mulher faz uma mamografia e aí a gente descobre uma mamografia alterada e ela demora, às vezes, mais de 6 meses para conseguir fazer uma biópsia para saber se ela tem câncer ou não. Então, a mortalidade nos países pobres é por causa disso, porque as pessoas não têm o básico, né, que são os exames de mamografia, preventivo de colo de útero, exame de intestino, que é a colonoscopia. E, infelizmente, nos países mais ricos, as pessoas continuam tendo câncer, mas elas curam do câncer, porque elas conseguem fazer o diagnóstico precoce e tratar. E aqui no Brasil não é a nossa realidade. A gente tem aumento da incidência que nem nos outros países, mas a gente não está tendo uma diminuição da mortalidade. E por isso que a gente está preocupado, porque a Organização Mundial de Saúde fala que a partir de 2030 o câncer vai passar as doenças cardiovasculares. As pessoas vão morrer menos de infarto, de AVC, porque tem novos tratamentos, mas as pessoas não estão morrendo menos de câncer. Então a gente tem que mudar isso. Doutora, eu estou lendo aqui que cerca de 1/3 das mortes por câncer está relacionada ao alto índice de massa corporal, ao baixo consumo de frutas e vegetais e à falta de atividade física e ao uso do álcool e do tabaco. Bom, a gente está muito informado disso. Quando eu digo a gente, supõe-se que uma parte da sociedade, a classe média que tem acesso à informação, está bastante informada disso. No entanto, o que eu vejo é que nós somos vítimas
de um volume enorme de mensagens publicitárias que às vezes que não necessariamente vão de encontro a essa informação que a gente tem aqui. Eu já vi produtos altamente reconhecidos como perigosos serem vendidos como saudáveis, né? E aí, além da questão da prevenção, do entendimento que era necessária, há também uma guerra de informação, né? Os rótulos alimentares são precariamente informativos com relação a essa questão, né? Como é que a gente enfrenta isso, né? Olha, eu estava numa mesa redonda até com um médico muito conhecido, Drauzio Varela, e aí a gente estava falando sobre isso, e o que ele falou eu acho que foi muito interessante. Ele falou assim, tudo que a gente pode colher de uma árvore ou da terra é saudável. Tudo que vem em caixas, em latas, a gente já tem que se preocupar. Então, quando a gente fala alimentação saudável hoje em dia, a gente tem que pensar nisso, que a gente tem que comer mais coisas naturais, coisas que a gente realmente não tem processamento. Porque o problema dos rótulos é isso, os alimentos cada vez mais ultraprocessados que a gente tem consumido, isso tem aumentado muito a incidência de câncer. Além da obesidade, porque hoje em dia esse alimento tem vários produtos que também favorecem ao depósito de gordura, que aumenta a obesidade, que aumenta o risco do câncer. Então, em relação à alimentação, a gente tem que voltar e ter um pouco mais de trabalho. Eu sei que hoje em dia, a vida é muito corrida, para as mulheres facilita muito, às vezes, uma latinha abrir, mas vamos comprar espiga de milho, vamos cozinhar o milho, porque é muito mais saudável. E a gente vai estar sendo menos exposto a alimentos que aumentam o risco da gente, aumentam o risco de a gente ter câncer, né? Na Suíça, quando um idoso ou alguém apresenta sintoma de câncer, o país costuma partir para o tratamento e até dar a essa pessoa umas férias alternativas ou uma estadia fora do país, porque para melhorar a autoestima, para melhorar, eles acham que isso sai mais barato do que simplesmente ficar ao leite da morte ou esperando a morte chegar, como dizia o Raul Seixas. Até que ponto, a pergunta, essa introdução, foi para saber até que ponto não é importante incutir a autoestima no doente de câncer que vai enfrentar a burocracia do sistema de saúde, a inoperância do sistema de saúde, a dificuldade para se conquistar o exame para enfrentar a doença deste tamanho. Com certeza a gente tem que fazer ações desse tipo. Já é comprovado cientificamente pacientes que estão fazendo tratamento oncológico, que fazem yoga, que fazem alongamentos, fazem uma terapia chamada mindfulness. Isso tudo ajuda a pessoa a ter um melhor bem-estar e enfrentar a doença de uma melhor forma. E realmente a gente tem que estar atuando para ajudar essas pessoas durante o tratamento. No nosso país a gente tem realmente muita burocracia. A gente infelizmente tem uma população que eu ainda pego muitos pacientes que nunca contribuíram para o INSS e às vezes a população entende que qualquer pessoa vai se aposentar, entendeu? Que qualquer pessoa está protegido pelo INSS e se a pessoa não contribui, ela não está. Então a gente tem uma população grande que chega e pede para a gente algum laudo, alguma coisa para conseguir o benefício, mas se ele não é contribuinte, ele não tem direito. Não tem direito. E aí a gente tem um problema que eles tentam o LOAS e hoje está um pouco mais difícil o LOAS, então ainda acho que a gente tem que educar a população, informar a população para ela se prevenir, para ela se cuidar também pensando no momento da doença, que hoje em dia a gente tem uma população muito grande que fica na informalidade e quando fica doente a gente tem um problema grande. E a longevidade do brasileiro, né, que aumenta. E eles estão vivendo mais, né? A gente, lá no setor que eu trabalho, a gente tem assistência social, nutricionista, psicólogos, mas com certeza a gente tem que olhar mais para essas pessoas que estão tratando, porque elas passam por um período muito difícil. As pessoas que estão no INSS, elas têm direito ao auxílio-doença e elas conseguem esse período para se afastar, para se tratar e retornar. Mas, infelizmente, a gente tem uma população que não está fora do sistema e aí essa população é que mais sofre quando está tratando. E eu ainda acho que a gente tem que, além do focar mais na prevenção do que tratar, né? Hoje em dia, eu acho que às vezes as políticas públicas são muito em tratamento e temos que investir as nossas forças para prevenir, a fazer com que essa população coma melhor, que faça atividade física, é mais barato, é menos sofrido. A gente precisa de mais dinheiro para os exames básicos, que a gente ainda não tem.
e tentar evitar focar tanto na indústria farmacêutica, seria tratar o câncer depois ele estar instalado. Não que eu não acho que seja importante, mas eu ainda vejo, assim, que como eu trabalho muito com paciente SUS, que a gente ainda tem um gargalo muito grande que a gente pode melhorar é na prevenção e no diagnóstico precoce nas unidades básicas de saúde. Precisa mudar essa abordagem. É o que a medicina cubana faz, né? É um outro tipo de abordagem. Foca na prevenção, né? Na saúde da família, e aí parece que os resultados são bem diferentes. Eu prefiro falar no canadense, porque eu acho que o sistema canadense é um pouco mais, assim, porque teria as duas pontas, né? Exato. Não é, o sistema canadense, ele faz muito, o governo, ele participa na prevenção, em estudos médicos para saber se é importante incluir um exame ou um tratamento novo, porque a gente também vê países como a Cuba que eles não têm a inovação tecnológica. Então, quando eu falo isso, eu acho que a gente tem que ter as duas coisas. Então, acho que talvez o Canadá seria um país assim que seria um pouco mais justo, vamos dizer, nessa hora do tratamento, da prevenção, de acesso a novas tecnologias. Ok. Câncer de próstata para os homens e câncer de mama e colo de útero para as mulheres. Esses são as duas maiores incidências no Brasil? Não. Na mulher, a gente tem mais frequente o câncer de mama, né? E no homem, câncer de próstata. O colo de útero é, para mim, uma tristeza muito grande para a gente que trabalha com câncer, porque hoje em dia a gente sabe que é uma doença totalmente evitável, a gente pode curar 100% dos casos, mas ela está no 4º lugar de morte por câncer em mulheres no Brasil e chega a estar em 1º lugar no norte do país. A gente tem que informar as mulheres que tem que se cuidar, preservativo, né? Está relacionado ao HPV, que é transmitido sexualmente, e a gente tem feito agora uma campanha que começou nacionalmente, que a gente tem como curar o câncer de colo de útero vacinando todos os meninos e as meninas com a vacina do HPV, que é gratuita no Sistema Único de Saúde do Brasil, e a gente tem uma baixa adesão. Se a gente tivesse adesão de toda a população, a gente poderia erradicar, que nem erradicamos a polio. Então, essa vacina, me lembro de alguma polêmica em torno dela, sim. Não consigo me recordar exatamente. Tem polêmicas religiosas, tá? Tem polêmicas religiosas, porque a gente está recomendando vacinar crianças, né, de 9 a 11 anos, né, e que, na verdade, não entendem bem o que é um HPV, mas, assim, acho que eu, quanto médica, acho que nesse momento a gente leva uma criança de 2 meses para vacinar, a gente não está explicando para ela porque ela está vacinando, né? Porque ela precisa, né? Talvez se as mães acham que não é o momento ideal de falar sobre HPV, só fala que é preciso para prevenir doenças no futuro. E depois, quando ficar mais velho, explica melhor. Mas a gente não pode, por causa disso, deixar de fazer a vacina e, quem sabe, no futuro não ter câncer de colo de útero no Brasil, né? Doutora Sabrina Aleixo, cura do câncer está mais perto? A tecnologia está evoluindo? Porque isso é história antiga, né? Então, sabe, está se trabalhando, o laboratório está trabalhando para a cura do câncer, como se fosse uma coisa genérica. Avançou, está distante? Como é que é isso? Posso fazer uma pequena... Assim, ouvimos tantas vezes, tantas teorias da conspiração esdrúxulas, né? Então tem muita gente que afirma, jura de pé junto, não só que a Terra é plana, mas que como a cura já existiria e que a indústria farmacêutica não permite que isso seja divulgado, enfim. Talvez seja um mito que precisa ser, de alguma forma, combatido. Eu não consigo acreditar que isso é verdade, né? Enfim, o que eu acho é que o câncer, ele é uma doença, tem uma biologia totalmente que a gente não conhece, né? Hoje em dia a gente tem drogas novas na área do câncer, chamada imunoterapia, são tratamentos que mexem no sistema imunológico. Então a gente está aprendendo, vai ser difícil, assim, ao meu ver, ter um remédio que vai tratar todos os tipos de câncer, porque o câncer são vários tipos, diferentes, né? Se originam em vários lugares diferentes, então o que a gente vai talvez entender um pouquinho mais, e eu acho que a gente também vai atuar mais no diagnóstico precoce, evitar doenças tão volumosas, que é o que a gente pega muito ainda no paciente da saúde pública, porque quanto menor, maior é a chance de cura. Hoje em dia tem testes de fazer exames de prevenção pelo sangue periférico, que a gente no futuro vai colher sangue e vai ver se tem alguma célula já maligna circulante, e a gente poderia já atuar mais precocemente.
Então, eu acredito muito, espero muito que seja mais no diagnóstico precoce, na prevenção, para a gente não evoluir para ter doenças tão agressivas como a gente tem ainda hoje. Quer dizer, a tecnologia está aí, mas o acesso da maioria da população é pouco, né? Difícil. Exatamente. Complicado. Testes genéticos, por exemplo, é um problema na área do câncer. A gente tem famílias que têm todo um histórico familiar de câncer que poderiam fazer testes genéticos para saber qual é a incidência, a chance. Tem casos de câncer de mama que o risco de ter câncer é de 95%. E essa pessoa, se soubesse, ela poderia ser oferecido uma retirada das duas mamas, fazer uma plástica antes, que nem a Angelina Jolie, a artista lá de Hollywood fez, e elas diminuem em quase 90% de chance de ter câncer. Mas isso não é a realidade do Brasil, porque um teste genético desses custa mais ou menos uns 3, 5 mil reais. Quer dizer, então, que o câncer é hereditário? Não, nem todos, a maioria não é, mas que se você tem história na família, você... Sua chance aumenta muito. Então, a maioria, que a gente sabe hoje em dia, é de causas externas, que a gente não conhece muito bem, mas que a gente sabe que se fumar, beber, tudo isso vai provocar alterações celulares que vão favorecer o surgimento do câncer. E a gente tem um grupo que está relacionado à hereditária. Então, se a pessoa tem história familiar, ainda fuma, bebe, tudo, ela vai ter muito risco. Exato, está complicando a vida dela. Então, a gente, hoje em dia, a gente orienta muito, mas a gente espera também que seja incluído testes genéticos no futuro para as pessoas saberem se elas têm alguma alteração que favoreça. E hoje em dia esses testes ainda são muito caros e só plano de saúde não paga, a maioria deles também, então seria só quem tem condição de pagar particular. Então, sobre esses hábitos aí que podem levar ao câncer e ainda não estão amplamente divulgados, ou se tem certeza deles, eu uma vez recolhi uma pesquisa que tem 50 hábitos associados a algum tipo de câncer. E pelo que está aqui escrito, eles não vão fazer nada. Um dos hábitos, vou pedir para você comentar, se você ficar à vontade, né, porque se refere a uma entidade que eu não vou saber se ela tem alguma credibilidade ou não. Diz aqui que relaxar com uma xícara de chá quente pode ser mais arriscado do que você imagina. Um estudo do Diário Internacional do Câncer sugere que se você beber 700 mililitros por dia de chá a uma temperatura de 60, não é nem 59 nem 61, é 60 ou superior, pode aumentar o risco de câncer gastroenterofágico em até 90%. Então, assim, aí no próximo tem lá que muita restrição, né? Aspirina protege. Não, aspirina pode causar câncer de pele. Aí tem citando várias entidades aqui que você não vai saber se tem credibilidade ou não, que são entidades reconhecidas pela Academia Internacional, né? Enfim, um é o Jornal do Câncer, o outro é o Instituto do Câncer, o outro é a Universidade no Sul da Califórnia. Sopa de letrinha. E aí você fica, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Vou viver de paçoca e mariola, porque... Não, paçoca não, que paçoca E é doce, e açúcar, né? Não, tem pacientes também que falam isso para mim, doutor, eu fico perdida. Então, o que eu sempre falo que, em relação à alimentação, o que a gente recomenda é muita fibra, tá? Que são os legumes, frutas, e isso é assim que tem mais consenso geral. Em relação à temperatura do chá, a gente pode até comentar isso, que eu sou gaúcha, né? E no sul a gente toma muito chimarrão. Especialista no sul. A gente toma chimarrão e existem alguns estudos mostrando que o gaúcho que toma o chimarrão muito quente aumenta o risco de tumores da região do esôfago. Então a temperatura é fato que pode ser, e se a pessoa fuma e vai associando outras coisas. Então, realmente hoje em dia a gente tem que tentar ter uma vida mais ou menos equilibrada, e tem muita coisa que não é verdadeira, tem coisas que tem um fundo de verdade, e em relação ao chá quente, tem alguma coisa sim, tá certo? Em relação ao açúcar também, que as pessoas perguntam muito, que o açúcar alimenta o câncer, e as pessoas começam a tirar todos os tipos de açúcar. O açúcar refinado que é o vilão, assim, né? Mas o carboidrato em si não tem problema, não precisa tirar glúten, tirar lactose, enfim. O que a gente fala é que a gente tem que cuidar muito com a informação, tem muita informação, a gente tem que tentar ter uma vida saudável. E como é que faz para filtrar tanta informação? Você tem que ter, eu acho que a condição para você filtrar é você ter muita. É você ler muito, né? E aí você vai acabando chegando assim, existe até uma forma quando um camarada quer escrever algo alarmista que você consegue identificar as palavras que usa, as fontes que cita, né? Então eu acho que o grande segredo
para você poder ter selecionar suas fontes com alguma credibilidade, é ler tudo que cai na sua mão e tentar, de alguma forma, ir separando, né, aquilo que vem de uma fonte confiável. Eu gosto muito da Organização Mundial de Saúde, a OMS, tem um site deles, e eles falam muito sobre todas as doenças, e são informações que eles conferem antes de publicar e botar como uma norma, vamos dizer, como um protocolo, porque os alarmes assim preocupam muito a população. Às vezes a pessoa que chega na oncologia, às vezes elas têm medo de comer qualquer coisa, né? Porque tem tanta informação e eles não sabem. Danado, né? Tem paciente que começa a perder peso, porque eles não comem mais nada, porque tudo dizem para eles que causa câncer. Então, também não é por aí. Então, a gente tem que olhar fontes seguras. Eu acho que Instituto Nacional do Câncer, OMS, existem alguns sites de segura que são mais seguros, assim, porque tem muita coisa, e da forma que você interpreta os dados e você lança, como você falou, você usa a favor de aterrorizar as pessoas, né? Olha aqui, dentro daquele negócio que você tem uma outra aqui que eu achei interessante. Desculpa tá falando isso com algum humor, mas também, né? Deixar a luz ligada à noite é um hábito associado ao câncer. É isso também. Deixar uma luz ligada na sua cabeceira durante a noite pode ter uma surpreendente ligação com o câncer. A exposição a uma luz suave pode contribuir para a incidência de câncer no seio, segundo um estudo realizado com animais pela Sociedade Endócrina. A pesquisa ainda comprovou a importância de ter uma rotina do sono à noite e de dormir o suficiente, especialmente para aquelas pessoas que manifestam a doença. Aí, né, aí realmente chega num nível de né? Exato. Não, vou apagar essa luz aqui. Porque... Tem uma pergunta óbvia que todo mundo está fazendo, inclusive está no ar. Até que ponto cerveja causa câncer? Por favor, doutora, dê uma resposta negativa. Nos ajude, por gentileza. Olha, a senhora percebeu que está cercado de pessoas com esse hábito, né? A expectativa é grande quando a sua resposta. Eu acho que os estudos dizem que se for um uso moderado, né, o problema é ter a moderação. Exato. O que é moderado? Exato. E o problema também são, às vezes, as pessoas até falam, eu não bebo nada, só no fim de semana. Tem alguns estudos dizendo que se a pessoa joga o balde só nos fins de semana, o risco dela é enorme também. Então, acho que seria a gente ter o que eles recomendam, que é protetor para coração, né? É o que eu falo que é o seguro, né? Que protege o coração e não vai atrapalhar tanto o câncer. E tem pessoas mais radicais que dizem que não pode beber nada de álcool. Eu vou ficar no menos radical, assim, vamos seguir as orientações de proteção cardiovascular, e é um uso moderado, que seria, se eu não me engano, 2 cervejas latinhas por dia, no máximo. Ih, Alexandre. Por que, Alexandre? Não, nada, escapou. Já não basta o ataque que eu estou sofrendo aqui, está todo mundo me perturbando porque eu citei culpa e você citou o Canadá. Agora, tá vendo? Olha aqui, doutor, uma última pergunta, assim, desculpa a minha ignorância. Existe um exame que seja genérico, que aponte alguma alteração no nível de células, ou seja, assim, câncer de próstata você faz lá o PSA e tudo outro, mas tem um exame sanguíneo. É tudo? Que você faz um exame sanguíneo que você faz que ele aponta, tem alguma coisa errada. É esse que eu estava falando, que é o que está se pesquisando, ainda não existe isso. Alguns pacientes chegam, eu quero fazer um exame de tudo. Não existe, né? Hoje em dia a gente vai ter que investigar especificamente cada área. Então, mama, tem que pedir mamografia, colo de útero preventivo, exame de intestino, colonoscopia, próstata, PSA. Então, se está se estudando para se dosar células malignas circulantes, que seria através de DNA, uma coisa bem complexa, mas que parece que está andando. Então, eu acho que o futuro vai ser por ali. Talvez no futuro a gente não vai ter que fazer tantos exames, possa fazer um só. Mas ainda não é a realidade, isso vai demorar, ainda a gente tem que fazer o que é recomendado, é fazer cada área, tá? Muito bem, doutora Sabrina Aleixo. Eu acho que faltou o principal, faltou? né? Faltou ela dar os contatos dela, o que forem possíveis, evidente. Os contatos, eu digo assim, a pessoa tirar dúvidas e tal, ou pelo menos um site na internet que a pessoa possa se informar e deixar de ser embrulhada por notícias como essa, que tomar chazinho de madrugada dá câncer. Eu gosto muito, eu e meu marido, nós dois somos oncologistas, e a gente vendo que essa dificuldade de acesso à informação, a gente tem um canal no Instagram, né? Não sei se é canal que chama, que a gente posta algumas informações, que é Casal Oncologista, mas a gente também nós trabalhamos no Hospital Evangélico, que é um hospital de referência aqui do sul do estado para o tratamento do câncer, que a gente sempre orienta
que os pacientes podem encaminhar perguntas via hospital, não tem problema. E a gente sempre atua junto às unidades básicas de saúde, a gente recebe fax de dúvidas para encaminhamentos, às vezes que eles têm dúvidas. Enfim, a gente está para ajudar e a população tem que se informar, como vocês falaram. Eu acho que a educação vai conseguir, talvez, mudar um pouco a nossa realidade atual. Doutora Sabrina Aleixo, oncologista, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Cachoeiro. Uma entrevista, acredito que altamente esclarecedora sobre o tema. Enfim, vamos se cuidar, vamos fazer a parte preventiva como o mais importante para não ter que se tratar de algo grave depois, não é isso? Exatamente, eu agradeço, adorei estar aqui com esse bate-papo com um monte de gente, assim, achei bem interessante e espero voltar outras vezes. Obrigada. Será Falar sobre convidada câncer novamente, sempre é bom, tá? Muito obrigado, doutora. Um grande abraço para a senhora, um bom dia. São 11h59, intervalo comercial, e na volta voltamos para falar, porque hoje é dia do Santo Protetor do Cervejeiro. Rapaz, é lenda isso. Após o intervalo. Foi alguma invenção. Ah, você se vira. Agora você se vira. Após o intervalo. Redação 96. Informação em tempo real. Mude a vida de